Já consegue falar pelo museu, é só passar. É só. Está a gravar já. Então, obrigado, obrigado, a dizer das pessoas que falaram. Falar, Ok. tá? Tá bom. Você também.
Mas eu também não sei, então. Achamos que é bem, sobre essa questão, em que eu não vou ficar só com minha how are you? Okay, good. Let's. Now we will go to the bathroom in the salon. And we will not get the terrible balls. Eu acho que sim, é fácil de esquecer. Eu falo bastante sobre isso, sim, se eu for fazer o que eles acham, o que eles acham que são as próximas perspectivas, se não querem definir, sejam lá eles irem se dizerem que são muito vividos comigo, que não vão se embora, e não vão chegar aqui isso. E é isso, não pode ser visto. Ou seja, aqui diz para o eu queria dizer, sim, isso é que você não precisa escrever no computador, mas nós vamos ficar bem. Tá? Eu acho que sim, como sim, eu era muito forte. Pega a hora, é muito forte. Oh, come back. Is it Sim, sim, sim. E eu perguntei com ele para falar assim. Era parte disso, a gente escrever isto sim. Melhor que eu não tenho. Pois, são dela. Sim, são meus filhos. Sim, mas pronto. Sim. Ai, esqueci. Esquece.
Só chegar. E ela chega que não posso ser, sim. Essa pode ser, né? Mas pode ser de 10 anos. Pois, ainda tem filhos. Bem dela chegar, sim. Sim, pessoas com mais atividades, pensar a fazer estarem mais atividades. Saber que eles não correm. Se eles devem ser não deixar de beber, se ele mulher não tem mesmo dinheiro. Mas eu vou dar o cartão só ganhamos de eu sou esse livro, acho que a gente vai ver o observatório. Não, sim. Eu achei assim, a gente todo esse chegado hoje a gente teve uma reunião na escola brasileira e muito isso, você pode algumas organizações, né? Enfim, o Observatório da Justiça do Racismo, o Baixado que ele deu uma forma de manter esse diálogo, né? Uma reunião de todos. Nós podemos conversar sobre a discriminação das pessoas brasileiras em Portugal, se realmente o falar. Meramente estudantes, porque há problemas com estudantes brasileiros. Acho que já houve algumas histórias obrigadas a falar das questões das crianças, não aqui, na universidade do lado. Se quiserem alguém que possa aplicar, nós nos atenção, se a gente gerar
informação, cuidado, se for viagem, sem não mais não há uma discussão séria, mas há algumas discussões. Só eu acho que começar a ter uma situação que é subjetiva, muito pessoal. Sim. Eu pessoalmente não sei nada. Era uma coisa isto é muito ligado. Mas também essa situação vai viver se fazer o curso acho que dá muito bom de trabalho. E trabalho mais com brasileiros até, tem alguns recrutas. Esses, não seria esse, acho que é considerar as questões do pessoal. Pois é, encaixar aqui. E é uma construção incrível, e resistiu mesmo. É uma peixe do mar, deixa ser não quiser chamar uma comida, para ver não tem mais. Não tem começou lá, deveria ter acho que nem isso. Era o dia de. Era o dia de final, a gente colocava vocês. Foi ótimo. Eu precisava dele, ficar em atividade. Nós usamos no dia da série de atividade. Tem muita gente, tem universidade e mesmo atividade. Essa é a gente tem um nome de nós, não consigo ver essa expressão do que é a senhora, uma coisa simples. Tem a senhora e tem a senhora. São duas expressões do que bom, senão eu não sei se temos uma vitória no Brasil, a senhora é a sim, sabe Pedro nas coxas, que faziam jogos de informação, os filmes, os visuais, assim, muito respeito em cima dos direitos, então não vai ser a mal, não o São Paulo vai ter que você já ouviu de atenção, sim. Mas não tem esse. Tem uma gente que vai ser de achei para essa cidade, esse aí achava que muito mais de ver assim nesses âmbitos em que a gente sente que precisa de por exemplo, a gente não está me escrevendo aqui, excesso de diálogo, ela não é somente dificuldade, mas seja por exceção, a gente fica mais fácil de buscar umas coisas.
Eu posso mandar sim, sim. E entrar coisas aqui, né? Sim, Não acho que não tem entrada. Eu vou e-mail, eu acho que ele não vai preto. você manda novamente. Ela apresentou muito, Sandra. Ela apresentou totalmente no tempo. Ai,
Acho que nós estamos no lembro, eu vou lembrar a apresentação da cara, mas eu não consigo dar calma. É um Wi-Fi aqui, Eu gosto de que estivesse. não, então vai deixar as coisas ali, vai vir mais, vai depois sair. Vai deixar aqui também. Mas vai dar para a mesa para começar. Depois com o espaço, sim. Eu estou tentando mandar, só que eu vou deixar o meu celular. E aí eu acho que a internet está muito baixa. Não, Mas assim, ela vai tentar. não tem problema, não é necessário que você familiar, nem desses tipos de estiverem, eu posso mandar para a organização, o problema é que aqui eu não vi a apresentação antes da hotel, eu estaria atrasada. E aí, ele está no meu computador. E é justamente o que eu já excluí. Sou da UERJ. Não, eu fui pós-doutoral da área de Jora, agora eu sou na UERJ. Sim. Ah, foi muito interessante. Foi muito bom, né? Claro, mas... Ah, é? Ah, foi? Ah, nossa amiga. Ela já foi em eventos nossos, do nosso núcleo. Isso. É uma pessoa que a gente sempre troca ideia, sempre dialoga com ela. Tipo... Obrigada. Não tá. Não tem problema. É. Eu faço também, e depois se alguém tiver interesse, e também não é assim, nada mais.
Pode continuar, tá na aba 9. Aí não vai salvar. Tá com uma divisão. Podemos começar. Nós começamos a ver o público dizendo todas as nossas sessões, que é muito bom, mesmo como uma mulher. Sim. Posso dizer que eu estou. Muito difícil. Ai, não podemos pensar. Muito bom a todos. Neste dia de chuva. Este dia de chuva, véspera de férias de Carnaval. E gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a doutora Clarissa Machado, que é secretária da Saúde Política e Nacional, e dizer que temos muito gosto no processo da assinatura e que tenha vindo acompanhar o projeto de reabilitação muito forte no Brasil. A cumprimentar todos os presentes e agradecer o facto de já se estarem a tornar a presença habitual nestas nossas sessões, são ter todas as nossas sessões com uma regularidade que é ótima, para continuar a comunidade de investigação bancária e depois complementar os meus colegas de médico sobre a nova boa. Pertence à direção do Observatório, está hoje em representação do Serviço de Exame de não concluído e de a professora Isadora desculpe, nós iniciamos aqui, e que é professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, aliás, professora prática, dispensa por ter a apresentação que nós conhecemos, e, por fim, cumprimentar a nossa oradora, que nos dá o proposto e para quem é honra de vir cá hoje, fez um excelente trabalho no seminário dos estudos de género que foi lugar na semana passada no Instituto Superior de Ciências Sociais e Política, e que se chama, como já viram no cartaz, é a professora Isadora Diana Santos Sá, que é doutora em Ciências, é doutorada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem uma tese muitíssimo interessante sobre a análise de sentenças na área do feminicídio e do perfil dos juízes e dos vítimas, um trabalho interessantíssimo, que é pesquisadora de múltiplos estudos sobre desigualdades contemporâneas e de género da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e que é licenciada em Ciências Económicas pelo PUC-Rio. E que nos fará um trabalho extraordinariamente interessante sobre um tema que é muitíssimo difícil do ponto de vista doutrinal, mas muitíssimo interessante, exatamente porque é difícil numa sociedade multicultural, numa sociedade cuja população é mais numerosa do que a população da União Europeia. Portanto, há que se enquadrar o trabalho que vamos acrescentar aquilo que é uma realidade que é uma realidade diferente, porque muito vasta e culturalmente muito influenciada por várias escolas de conhecimento e por vários tipos bíblicos e por várias evidências. Vamos falar sobre o conceito de raça no direito brasileiro. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo e nós passamos pela ordem para vocês convidar. Nós estamos qualquer coisa eu quero chamar.
Bom, eu queria agradecer a Helena e ao Observatório pelo convite. Para mim, é uma oportunidade maravilhosa de trazer um pouco da minha pesquisa, um pouco das reflexões que eu venho fazendo ao longo da minha carreira, e discutir com outras pessoas que, enfim, estão pesquisando, estão passando em minhas realidades. Como a Helena disse, eu não sou jurista, eu não sou da área do direito, estritamente, eu sou socióloga e eu estudo sociologia do direito. E eu atuo há 13 anos, 14 anos, em pesquisas sobre o sistema de justiça criminal, mais especificamente no Brasil. Então, eu achei que a forma como eu podia contribuir também trazer aqui uma discussão que eu posso também levar para o meu núcleo, né? Algumas reflexões e a gente começar um debate que pode ainda ter muitos encontros e outras oportunidades, trazer um pouco da minha experiência e na pesquisa do direito com esse delineamento da questão racial no Brasil e o conceito de raça, como ele vem sendo tratado pelos operadores do direito, que vem sendo meu objeto de pesquisa no Brasil. Eu sou pesquisadora de um núcleo de desigualdades contemporâneas e de gênero, da UERJ, como a Ana disse, e também de um núcleo de pesquisa em gênero, raça e etnia, que é o NUPEG, na EMERGE, que é a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, onde a gente faz pesquisas sobre as práticas do sistema de justiça e também há um curso de pós-graduação em Direito, Gênero e Raça, muito voltado para operadores do direito, para advogados, para magistrados, e que, inclusive, os magistrados que realizam esse curso têm direito a uma progressão de carreira. Então, há, hoje em dia, no Brasil, um incentivo aos magistrados se atualizarem das questões raciais, das questões de gênero. Enfim, que eu acho uma experiência muito positiva. Bom, eu queria começar falando, eu trouxe uma apresentação de PowerPoint que eu esqueci de enviar por e-mail, e aí eu queria começar um pouco falando da questão racial no Brasil, que é bem diferente daqui, e na verdade é um contexto muito particular, né? A gente tem hoje em dia, oficialmente, as categorias brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas no Brasil. O que isso significa? Que pelo IBGE, quando o IBGE, que é o Instituto de Estatística, de Pesquisa Estatística Brasileiro, faz o censo, todas as pessoas são enquadradas em uma dessas categorias. São respostas fechadas, né? Antigamente, há alguns anos, até a década de 80, década de 90, essa era uma pergunta aberta. E aí, muitas pessoas que não eram nem brancas, nem pretas, nem amarelas, nem se declaravam marrom bombom, se declaravam moranjambo, da cor do pecado, e essas respostas eram todas unificadas na categoria pardo. Essa categoria pardo é basicamente os que não são pretos, os que não são brancos, os que não se encaixam em nenhuma das 4 categorias, porque no Brasil a gente tem um contexto de miscigenação racial muito intenso. E a gente teve, inclusive, no fim do século XIX, no começo do século XX, políticas de embranquecimento da população, inspiradas em teorias lombrosianas, de combate à criminalidade, desenvolvimento do país através do embranquecimento da população, da redução da população negra. Então, por que eu estou falando isso? Porque a questão racial no Brasil, além da gente ter essa miscigenação muito própria nossa, ela é também muito velada, né? O tipo de racismo mais comum no Brasil e o tipo de racismo do qual eu vou tratar especificamente, trazendo para alguns estudos de caso das pesquisas que eu realizei no sistema de justiça criminal, são o que a gente chama hoje em dia comumente do racismo estrutural, né? Do racismo institucional, do racismo que ele não é necessariamente declarado, mas ele cria um ambiente de difícil acesso das pessoas ao sistema de justiça. E, portanto, a privação do acesso das pessoas pretas e pardas ao sistema de garantia de direitos. E a consequência disso tudo é que o sistema de justiça
principalmente quando a gente está falando do sistema de justiça criminal e das instituições que compõem o sistema de justiça criminal, não são percebidos por boa parte da população e por essa população como instituições de garantia de direitos. Quanto tempo eu tenho? Porque senão eu vou falar. Pelo menos meia hora. Ah, tá. Eu Não, posso continuar porque as pessoas têm tempo. não, tudo bem, eu estou consulta mesmo. Então, e a gente tem um cenário no Brasil em que a questão racial, ela também acompanha a questão de classe. E aí eu trouxe alguns dados do IBGE sobre renda e raça no Brasil, que, de modo geral, e dados simplificados, excluindo os indígenas e os amarelos, as pessoas amarelas, porque essa população é uma população menor, a gente tem um cenário que 42,8% da população se declara branca e o resto são pretos e pardos que compõem a categoria negra. Então, a gente tem mais da metade da população de pessoas negras. E a grande parte dessa população tem a renda abaixo da linha da pobreza e a renda abaixo da média brasileira. A gente tem uma linha da renda da média do Brasil, a população branca está aqui acima e a população negra está aqui embaixo. Além disso, a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo, dos quais a cada 10 pessoas presas, 7 são negras, 7 são pretas e pardas e só 3 são brancas. Analogamente, o censo da magistratura de 2023, do ano passado, mostrou que 82,5% dos magistrados são brancos. Então, a gente tem uma desigualdade muito grande entre aquelas pessoas que julgam os crimes ou que estão ali, de certa forma, lidando, administrando judicialmente a vida dos indivíduos e as pessoas que sofrem as sanções mais graves do sistema de justiça, que é a prisão, que majoritariamente são pessoas pretas e pardas. E aí, por que eu falo isso? Porque o que eu identifico nas minhas pesquisas, e aí eu vou falar um pouco eu escolhi alguns casos específicos em que a questão racial me chama mais atenção, mas é que, na verdade, há no Brasil um apagamento da questão racial no sistema de justiça. Como se a raça, como um marcador de desigualdade, fosse ou menos relevante ou irrelevante em muitos dos casos que eu analisei, em muitas das pesquisas que eu fiz. E aí eu parto de alguns pressupostos teóricos, geralmente, para fazer as minhas pesquisas, e aí os principais seriam os conceitos de poder simbólico e campo jurídico do Bourdieu, no qual ele delineia o sistema jurídico como um sistema complexo, fechado e inacessível, mediado por uma linguagem própria, pela técnica do direito, no qual só aqueles que dominam participam e ingressam, né? E isso cria barreiras de acesso à justiça. Além disso, a ideia de criminologia do outro e criminologia do eu, do David Garland, em que a gente constata muitas vezes no sistema de justiça criminal a adoção da criminologia do outro. Na criminologia do eu, a pessoa que delinque, a pessoa que desvia da regra, que quebra uma regra jurídica, ela é um cidadão, como outro qualquer, que cometeu um crime. Na criminologia do outro, ele é um monstro, ele é um ser abominável, ele é um ser desviante, ele é um outsider. E a gente observa o uso dessa postura da criminologia do outro da parte dos operadores do direito. Eu também costumo usar o conceito de empreendedores morais do Becker para tratar dos operadores do direito, né? Os empreendedores morais são aqueles sujeitos que ocupam uma posição de destaque em grupos sociais, que conseguem os discursos valorativos sobre diferentes comportamentos, ou seja, daquilo que é crime ou daquilo que não é, daquilo que é crime passível de punição e daquilo que não é crime passível de punição, e ocupam e são responsáveis pela formulação de rótulos. E aí é a label theory do Becker, né? Que funcionam como marcadores morais que aderem a práticas desses sujeitos. Então, a teoria da rotulação do Becker, ela postula de que os empreendedores morais, eles colam rótulos
naqueles sujeitos que estão passando ali pelos tribunais de justiça, que estão sendo de fato julgados, e definem aqueles que são criminosos ou não. Daí alguns crimes são considerados mais graves do que outros, alguns crimes são passíveis de punição e outros não. E também a zona do ser e a zona do não ser do Fanon, né? O Fanon, ele postula que há um projeto moderno, colonial, que mobilizou a categoria raça para instituir uma linha que separa duas zonas, a zona do humano, que é a zona do ser, e a zona do não humano, que é a zona do não ser. Sendo o padrão da humanidade determinado pelo homem, pelo sujeito soberano, que é o homem branco, cis, hétero, cristão, proprietário, sem deficiência, ele também define o sujeito de direito, a partir do qual vai se construir toda a narrativa jurídica. E partindo da premissa de que a construção normativa, tanto teórica quanto jurisprudencial, se produz a partir da experiência da zona do ser, busca-se uma narrativa que reposicione o papel dos direitos humanos sobre processos de violência, sobre a zona do não ser. Então, o que isso quer dizer? É difícil a gente falar de direitos humanos quando a gente está inserido num sistema jurídico estruturado todo a partir de valores colados num ideal de homem branco, hétero, cis. Então, que esse sistema, ainda que ele tenha leis, no Brasil a gente tem, né, a lei da injúria racial, a lei do racismo, a gente tem um processo longo, histórico, de combate ao racismo através das normas e de punições. Como inserir esse enfrentamento num sistema que está todo estruturado em cima da desigualdade racial da qual eu falei antes, né? Todo mundo mediado por operadores brancos, por pessoas ricas, por pessoas que estão muito distantes daquela realidade dos sujeitos que estão sendo ali julgados. Então, tomar a realidade da zona do ser como um parâmetro para pensar os processos de proteção e de promoção dos direitos humanos, produziu um aparato normativo incapaz de perceber e responder às violências que se manifestam na zona do não ser. E fez da afirmação do não ser a condição de possibilidade que sustenta a humanidade como um atributo exclusivo da zona do ser. A normalização da zona do ser, como representativa do pleno, autônomo, centrado, gera processos de violência que estruturam e condicionam a própria percepção sobre o que pode ser entendido como violência. Então, por que eu trago isso? Porque mais do que o combate ao racismo e a punição do racismo e a criminalização do racismo, o racismo e a questão da raça, no Brasil, perpassa outros crimes. E fica invisível nesses outros crimes em que a questão racial ela não é textualmente designada. Então, a violência como modelo normalizado de resolução de conflitos na zona do não ser é subdimensionada em categorias como inafetividade ou violação de direitos que produzem a proteção ilusória que o colonialismo jurídico oferece a corpos e experiências não brancas. Mais do que isso, né, a Tula Pires, que é uma jurista do Rio de Janeiro, ela vai dizer que a cruel realidade dos que vivenciam a zona do não ser não evidencia a violação dos direitos humanos, mas a mais bem acabada aplicação do direito e dos direitos humanos. Então, a aplicação desse construto teórico de direitos humanos é a própria violação. A violação ela se dá na própria aplicação. E aí eu faço um pouco quando eu falo de casos de feminicídio, que são casos que que o Brasil foi condenado por cortes interamericanas de direitos humanos, são casos que estão colados nas questões de direitos humanos, mas onde as violações raciais estão muito presentes na prática do direito. Bom, primeiro, aí agora eu quero entrar um pouco em algumas das minhas experiências de pesquisa e a questão racial, e como a questão racial ela aparece ou ela não aparece. O primeiro caso é quando eu fui pesquisadora de um centro de pesquisa do Ministério Público, de 2017 até 2019. O Ministério Público do Rio de Janeiro teve esse projeto que era de transparência, precisação e sistematização de todos os dados do sistema de justiça criminal,
e transparência dos dados do Ministério Público, da atuação do Ministério Público e aproximação com a sociedade. E contratou e montou uma equipe de pesquisadores, um centro de pesquisa bem grande. E aí, uma das primeiras coisas que a gente fez foi olhar os formulários e tentar fazer estruturar uma base de dados, que seria pública, das audiências de custódia. Eu não sei se tem audiências de custódia aqui em Portugal. Tem? Tem tecnologia anterior à qual, mas continua. Tá. Bom, as audiências de custódia no Brasil são uma audiência para onde os custodiados, as pessoas que cometeram crimes, são levadas quando são presas. E nessa audiência é convertida a prisão ou não. É decidido se aquela pessoa vai responder ao crime em liberdade ou presa. E também é onde é feito o monitoramento externo da atividade policial, que é uma atribuição do Ministério Público brasileiro. Então, é onde é feita a verificação sobre tortura no momento da prisão. O perfil dos custodiados, quando a gente vai lá assistir a audiência de custódia, é majoritariamente pessoas pretas e pardas, mas majoritariamente pessoas pretas e pardas. E quando eu peguei o formulário do Ministério Público que tinha os dados dos custodiados, não tinha raça e cor nesse formulário. E aí eu fui conversar com a procuradora, que é a coordenadora da área criminal do Rio de Janeiro. E eu falei isso para ela falou assim para mim, se eu registrar a cor do custodiado, a raça e a cor do custodiado, eu preciso registrar a raça e a cor da vítima também. E a partir daí eu comecei a acompanhar um processo do Ministério Público, que eu também acompanhei durante minha tese, que eu apresentei no CIEL, de um discurso de proteção e garantia dos direitos das vítimas, que tem um pouco de ativismo judicial, digamos assim, que tem sido um objeto de interesse meu, na maioria das minhas pesquisas, né? E por que eu digo isso? Quando ela me diz isso, e quando ela evoca essa categoria do direito da vítima, ela está se referindo a um movimento no Brasil muito liderado pela Defensoria Pública de garantia dos direitos dos réus, né? O réu não precisa, o réu pode ficar em silêncio, o réu não pode sofrer tortura, o acusado não pode sofrer tortura, enfim. Então, é uma reação a um movimento garantista do ponto de vista do direito penal. E a reação a isso é ignorar, né, uma categoria que é absolutamente relevante para a gente entender o nosso sistema carcerário. E até hoje o Ministério Público não registra a raça e a cor dos custodiados. A gente consegue esse dado pelo formulário da Defensoria, porque a Defensoria também passou a estruturar uma base de dados. E no formulário da Defensoria Pública tem a raça e a cor dos custodiados. Mas, enfim, isso para mim é o momento em que eu começo a analisar esse processo e esse discurso do direito da vítima e como ele se dá em reação a esses processos de garantia de direitos enfim, e esse discurso também, esses dados sobre o encarceramento das pessoas pretas e pardas. Quando eu trabalhava também no Ministério Público, nós fomos chamados para fazer o diagnóstico de um programa de localização de desaparecidos. E aí a gente abriu a base de dados, analisou a base de dados, os documentos que existiam lá, e me chamou a atenção de que eles não registravam a raça por das pessoas desaparecidas. O que é muito esquisito, porque quando você quer achar uma pessoa desaparecida, a aparência dela não é a coisa mais importante. E esse programa é um programa que o objetivo dele era encontrar as pessoas desaparecidas. E às vezes tinha, muito raramente tinha uma foto borrada, às vezes os funcionários faziam a categorização de raça e cor a partir dessa foto borrada, o que é problemático no Brasil também, porque raça e cor é autodeparável, mas na maior parte dos registros não havia raça e cor. Sendo que no registro da delegacia, geralmente no texto da delegacia, que era a transcrição que o familiar tinha feito, tinha lá informações sobre a aparência física, inclusive raça, cor, altura, etc. Isso foi uma coisa que a gente conseguiu instituir, mas aí a gente também está falando de pessoas desaparecidas, não de pessoas que cometeram crime.
A gente conseguiu criar uma cultura institucional de registro da raça e cor das pessoas desaparecidas no Ministério Público. Hoje em dia, pelo menos até a última vez que eu olhei, eu não estou mais lá, eles registram. Outro dado que me chamou a atenção foi quando eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado nos tribunais do júri. Eu passei 1 ano e meio imersa nos tribunais do júri, são 4 varas na capital do Rio de Janeiro. E eu frequentava os tribunais do júri todos os dias, por 1 ano e meio. E assisti, eu queria analisar especificamente os júris de feminicídios, mas eu assistia todos os júris, porque eu queria todos os júris que eu conseguia assistir, porque eu queria balizar a minha análise, entender o que era próprio do feminicídio, o que era próprio do crime organizado, o que era comum a todos os crimes contra a vida. E aí eu tinha eu também fiz entrevistas semi-estruturadas, analisei sentenças, fiz entrevistas em profundidade semi-estruturadas com operadores do direito, e aí eu tinha uma pergunta que era sobre o perfil da vítima de feminicídio. No Rio de Janeiro, 66,7% das vítimas de feminicídio são mulheres negras, são mulheres pretas e pardas. Quando a gente analisa a lesão corporal, a ameaça, os crimes mais leves, digamos assim, esse perfil é quase dividido. É quase 50% mulheres brancas, 51% mulheres negras. À medida que os crimes vão ficando mais graves, o perfil das mulheres escurece, vai ficando mais racializado. E quando eu perguntava para os operadores se havia um perfil de vítimas de feminicídio, eles me diziam que não, que existia um perfil de mulheres submissas, de mulheres omissas, de mulheres sem autoestima, com problemas de autoestima, mas nunca, ou muito raramente, quando eles entravam na questão do perfil de raça, de classe, eles me diziam, não, mas as mulheres brancas e as mulheres ricas também sofrem, também são vítimas de feminicídio, o que é verdade. Nos dados do Rio de Janeiro, 28,8% das mulheres sofrem e são vítimas de feminicídio são brancas. Mas ainda assim há uma preponderância que demonstra não que as mulheres negras sejam mais submissas e tenham menos autoestima, mas que elas têm menos acesso aos mecanismos de proteção que previnem que a violência chegue no estágio mais grave, já que, como você olha os dados de lesão corporal dentro da relação íntima, é quase igual, né? Então, as mulheres brancas, elas, de certa forma, estão mais protegidas, porque a violência não evolui, enquanto as mulheres pretas são as vítimas preferenciais dos tipos mais graves de violência. E aí teve um juiz, eu vou ler um trechinho do que ele disse. Ele me tinha acabado de acontecer um júri de uma estudante da UERJ de Ciências Sociais, curso que eu dou aula, que tinha sido vítima de feminicídio pelo namorado, que também era estudante da nossa universidade. E aí esse juiz está falando desse caso. Ele fala assim, olha só, tem essa pessoa agora, alguém que tem os pais presentes, que vivia na casa dos pais, que tem uma formação educacional, que lutava pelas causas feministas, que demonstra que tinha conhecimento da existência desse tipo de relação e foi vítima desse crime. Isso só demonstra para a gente que é difícil de tratar qualquer perfil. Seria até preconceituoso. É um crime democrático por sua essência, infelizmente, o que torna a repressão mais difícil. E aí, quando ele me diz que a repressão é mais difícil porque o crime é mais democrático, ele está me dizendo que é mais fácil quando o perfil racial está dado, né? Além disso, eu fiquei pensando, quando a Helena me chamou para falar aqui, eu fiquei pensando e voltei nos meus cadernos de campo sobre os diversos tipos de violação durante o júri, durante esse 1 ano e meio que eu assisti o júri, os tribunais do júri. E aí eu lembrei de uma série e li também alguns relatos de uma série de conduções coercitivas de testemunhas para depor no júri. E teve uma situação específica em que a mulher não tinha ido dar depoimento, porque ela estava cuidando do filho doente, uma mulher preta, que morava numa favela, estava cuidando do filho doente, e aí o juiz me falou assim, eu tenho 4 filhos, os meus filhos, e eu venho trabalhar todo dia. Só que ele tinha uma equipe de funcionários para cuidar dos 4 filhos dele, né?
E aí também pensar, assim, por que eu trago assim, esse caso, vários outros casos, das abordagens interseccionais, né? Quem cuida dos filhos são as mulheres. As mulheres pretas e pobres não têm, às vezes, não têm babás, mas às vezes não têm acesso a creches. E aí a violência de uma condução coercitiva para depor um caso que ela nem era uma pessoa assim, diretamente implicada, né? As muitas ameaças de denunciação caluniosa contra vítimas que, quando chegam no tribunal do júri, querem voltar atrás da denúncia, não querem continuar com a persecução penal, porque tem uma relação íntima com os agressores. E a ameaça da denunciação caluniosa ela é proibida. O promotor não pode fazer isso, mas é uma prática muito comum para convencer a vítima a falar e a conseguir condenar aquele réu que praticou um crime grave, mas ele pensar um pouco assim, a garantia dos direitos humanos, da proteção das mulheres em detrimento de uma série de outras violações que partem do pressuposto que as pessoas não entendem aquele ambiente, não entendem aquela linguagem, não dominam aquelas regras. Bom, e aí falando um pouco sobre o histórico legal das leis que tratam do racismo no Brasil, né? A Constituição de 88 e a proposta da criminalização do racismo, que é disputada pelos movimentos negros brasileiros, ela ela desloca o racismo do ambiente privado para o ambiente público. Então, assim, se antes as injúrias raciais, as práticas de racismo, elas podiam ser consideradas mal entendidos, ofensas, xingamentos, o calor da emoção, a partir do momento em que isso se torna um crime, isso vai para a esfera pública, isso se torna o reconhecimento de que temos um problema estrutural e temos que lidar com esse problema e vamos lidar com esse problema na esfera penal. Então, é o deslocamento da esfera privada para a esfera pública, porque é reconhecido de que os crimes de racismo, quando eles não são coibidos, eles oferecem condições de possibilidade de manutenção das hierarquias conforme elas foram estruturadas e como elas estruturam a sociedade brasileira. No ano passado, a gente tem uma atualização da lei, e a injúria racial passa a ser igual à lei do racismo. Com isso, o que isso significa? Né? A pena ficou mais alta, torna-se um crime severo, né, com reclusão de 2 a 5 anos, com prisão de 2 a 5 anos, além de uma multa, não cabe fiança, e é um crime imprescritível. Mas isso acontece no Brasil muito por conta também dos processos, dos casos, né, que caem na Corte Interamericana, são denunciados na Corte Interamericana de Direitos Humanos e as condenações do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí eu trouxe dois processos, 2 denúncias, mas que são casos de 3 mulheres pretas. Uma aconteceu em 97, que é o caso Simone Diniz. A Simone, ela tinha 19 anos, ela deu um anúncio de uma vaga de emprego para empregada doméstica, e dizia no anúncio que era de preferência mulheres brancas. Aí ela liga para o anunciante, apesar de que ela não queria o emprego, ela estava estudando para ser auxiliar de enfermagem, mas ela liga. E quando ela diz que ela é uma mulher preta, a anunciante diz que ela não tem um perfil. A partir disso, ela procura um advogado. O advogado faz a denúncia, a notícia crime dá início ao inquérito policial, o inquérito é relatado ao Ministério Público e o Ministério Público pede o arquivamento, e o caso é arquivado em um mês. A partir daí, esse caso é denunciado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos por várias organizações do movimento social, a Subcomissão do Negro, da Comissão de Direitos Humanos, da OAB, o Instituto do Negro Padre Batista. Então, várias organizações de sociedade civil denunciam o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o Estado brasileiro é responsabilizado em 2006, quase 10 anos depois, com 12 recomendações, entre elas a de reconhecer publicamente a responsabilidade pela violação dos direitos humanos da Simone e conceder apoio financeiro. Então, a Simone, ela sofre racismo 2 vezes, né?
ela primeiro sofre o racismo quando ela se candidata para vaga de emprego e depois por parte do Estado brasileiro, representado aqui nesse caso pelo Ministério Público. E a gente também tem o caso Neuza dos Santos Nascimento, Gisele Ana Ferreira, contra o Brasil, que aconteceu em 98, quando elas duas foram se candidatar para uma vaga de pesquisadoras numa farmacêutica, que era uma posição que elas já haviam ocupado. Ambas são negras, ficam sabendo da vaga, e quando elas chegam ao posto de trabalho, elas são impedidas de entrar. E, segundo os depoimentos delas, elas nem conseguiam falar, que elas estavam lá para se candidatar para essa vaga, disseram que não tinha vaga para elas lá, etc. A Gisele foi em 2 delegacias para registrar o crime. A primeira delegada não quis atendê-la, porque disse que ela já tinha emprego, então ela não foi lesada. O segundo delegado atende, mas, enfim, faz várias perguntas, como por que você foi se candidatar para esse emprego? Você tem certeza que você tinha o perfil desse emprego? Mas acaba relatando um inquérito. O MP acolhe, faz denúncia e o juiz considera que não houve crime e manda arquivar também. Também é um caso que foi denunciado na Corte Interamericana. Aí eu trouxe uma fala da Gisele, ela fala assim: ninguém vai me defender e eu preciso trabalhar. Então eu nunca mais quis saber sobre o processo. Eu também parei de procurar empregos de pesquisadora ou empregos em que a minha aparência fosse importante. Eu fui trabalhar com a minha mãe de empregada doméstica, porque como empregada doméstica você não precisa falar, sua aparência não é importante e você ganha um dinheiro honesto. Ou seja, ela abdicou de tentar outras posições como pesquisadora, era uma posição que ela tinha qualificação para fazer o trabalho da trabalhadora doméstica, que é um trabalho muito, muito realizado no Brasil por mulheres negras, que traz uma herança do nosso período de escravidão, e é um trabalho pior remunerado, né? Enfim, a Corte Interamericana, ela destacou que há um contexto geral de discriminação e falta de acesso à justiça pela população negra no Brasil, especialmente a mulheres. Também observou que, apesar da existência de uma condenação, não houve decisão judicial definitiva nem reparação às vítimas. Para a condição, os mais de 20 anos foram transcorridos desde a apresentação da denúncia, constitui uma demora excessiva e injustificável. Em ambos esses casos, os autores dos crimes, dos primeiros crimes, né, não foram condenados. O Estado brasileiro, sim, o Estado brasileiro foi responsabilizado. E a Sueli Carneiro, que é uma pensadora brasileira, ela fala muito sobre essa posição da mulher negra, como a síntese das duas opções, né? São duas contradições essenciais: a opressão de gênero e a de raça. E aí ela diz que isso resulta num tipo perverso de confinamento, em que, quando há avanços feministas, o racismo vem em barra as mulheres negras. E quando há avanços do ponto de vista racial, quando o racismo é burlado, quem se beneficia geralmente é o homem negro. Então, as mulheres negras, elas experimentam essa condição de uma asfixia social, como elas chamam. Bom, e aí, resumindo, eu quis trazer aqui algumas reflexões que eu trago na minha pesquisa sobre a questão racial relacionada ao acesso e à dificuldade do acesso ao sistema de justiça, não só quando há crimes racializados, essencialmente, crimes relativos ao racismo diretamente, mas também como o racismo está presente em quase todas as outras dinâmicas e na relação entre os operadores do direito e os sujeitos que passam pelos tribunais. Isso impacta, então, as questões de família, as questões trabalhistas, as questões criminais, onde aqueles indivíduos mais racializados não têm acesso à justiça. E ainda que haja uma lei que regule o racismo, a categoria raça ela é apagada nas práticas, no cotidiano do sistema de justiça. Materialmente, as bases de dados de muitas dessas organizações, dependendo da área, não têm a variável raça. Não consideram a raça como marcador de desigualdade. Numa forma perversa de discriminação institucional e racismo institucional. Muito obrigada, Isadora. Obrigada a vocês. Sim.
Eu posso só pegar um. Bom, então, claro. Vou começar a cumprimentar e agradecer a presença da secretária da Embaixada. Este diálogo parece que é particularmente importante entre a academia e as outras organizações e instituições da sociedade civil, naturalmente, as equipes da sua organização e a todas as pessoas presentes, sobre a lei de publicidade sempre. Bom, não sei o que é que dizer. Vou fazer talvez 2 comentários. Um comentário mais geral e outro mais específico. Professor da Faculdade de Direito, tenho uma grande inspiração que vem do querido amigo que infelizmente é mais velho que nós, o professor António Espanha, professor nesta faculdade, o dia muito aprendi. E o professor, por exemplo, é aqui hoje presente, acredito de nós, com quem me tenho aprendido e que tem uma perspectiva que eu subscrevo completamente. Que havia um grande mérito também na relação à medicina. É que o professor de direito, que só sabe direito, sabe lutar direito. Na segunda, é a mesma coisa. Direito, antes de mais, e aprendi isso de forma muito clara. Recordo em vários sujeitos aqui, como o professor de Espanha, que ele dizer aos seus pais, para os seus pais, aqui, não era um caso para o nosso direito, eu sou de sociologia, e ele dizia, não, nós precisamos de ouvir, dizem as pessoas da sociologia, da antropologia, da psicologia, de outras áreas. Nós estamos numa sociedade, não é? Nós não estamos só, as leis existem por facto de haver uma sociedade, e portanto isso é absolutamente essencial. Isto é muito interessante, porque na sua intervenção saiu dessa zona meramente de direito e veio para a sociedade. Esta é a minha grande inspiração. 2 comentários, no âmbito mais geral. O Brasil é um país que eu amo, aliás, tenho uma costela brasileira, brasileiros. Não ia dizer agora uma coisa errada. Conheço o Brasil, não conheço. O Brasil é demasiado grande para ser conhecido, né? No continente. Mas, enfim, vou aprender alguma coisa do Brasil. E eu acho que o Brasil é um país de uma enorme complexidade, de uma enorme riqueza, de uma enorme heterogeneidade, nos níveis. E, particularmente, aquilo que nós hoje designamos no braço civil, que é um conceito que eu penso que deveria ser um pouco mais caracterizado do ponto de vista sociológico, histórico e da sociologia política. O Brasil é, a meu ver, um país que teria quase um modelo para fazermos a análise social. Infelizmente, é sempre das melhores redes, em termos da história. Desde logo, quando há o primeiro contato de um país que vai ser um país colonizador e cujas pessoas, por acaso, tinham uma cor da pele mais clara, branca, não era completamente. Havia muitas pessoas vindo em Portugal, das zonas rurais, nomeadamente do sul, muito mais rectangular, e a cor da pele era talvez um pouco mais escura, como é aqui, por exemplo. Não? Exatamente. E levar em conta as pessoas, os povos originais, com um pouco bem diferente. Acredita, de facto, que aquela relação que nós hoje chamamos de racista não é pela pele, é a relação de poder. E tudo que depois veio a partir daí
quer de um ponto de vista militar, quer de um ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. Tudo se os edifícios simbólicos, e não só, simbólicos jurídicos também, que se constituíram no partido. Eu, portanto, nesse sentido, eu ainda continuo a ser uma daquelas pessoas que não critica a ideia de nos dar que, por exemplo, logo nesse início, que havia duas raças. Não, fazemos todos parte da mesma raça. Sou eu até que uma raça foi aqui à frente. Exatamente. Temos particularidades diferentes do ponto de vista da pele, temos outras particularidades do ponto de vista anatómico, provavelmente. Só para a raça humana. Só para a raça. A ideia que há uma outra raça subalterna, que não era uma raça, que não era só uma outra, era uma sub-raça. É o primeiro artigo em que nós queríamos em relação a esta questão. Escondendo aquilo que está, de facto, por trás, que é um mecanismo. Isto complica-se, complexifica-se no Brasil, quando os portugueses começam a levar para lá os escravos. Então criou-se aqui mais uma vez, criou-se aqui um grande universo, que é, nós aqui em Portugal passamos negro, vai ser exemplo, as pessoas têm um preto, são muitos povos, uma grande diversidade. A África é muito grande. Eu penso que, provavelmente, vocês conhecem o livro de Darcy Ribeiro, o brasileiro, etc. E o filme que nos vai fazer ver, que acho que foi muito interessante, é muito interessante perceber que as pessoas iam mudar os escravos e as escravas, que são trazidos da Europa, no Brasil, na África, vêm de diferentes partes da África, com diferentes níveis de organização, diferentes níveis de estruturação, diferentes níveis de conhecimento. Por exemplo, os povos do lado oriental da África, mais acima do Caribe, toda aquela costa, que tinha uma grande influência de um ponto de vista, fundamentalmente dos cultores árabes, que eram muito mais sábios que as cristãs. Tinham matemática, tinha lá para essa medicina, tinham muito mais conhecimentos, tinham características diferentes do que, digamos lá, portanto, as pessoas da parte da Angola, da parte da Guiné, os escravos, portanto, foram daí. Claro que chegam ao Brasil, mas são todos amalgamados, são esmagados, substituídos, não é? Sua interagirá. Isto só para dizer que, de facto, é preciso recuperar isto. Ou seja, ao abordarmos esta questão, de um ponto de vista sociohistórico, devemos ir buscar isto. Isto, a meu ver, obriga a uma reflexão, que eu penso que o brasileiro tem vindo a fazer no sentido de tentar não ficar, pelo menos, no rótulos, digamos lá, relacionados com a cor do papel, os faros, etc., mas vamos lá tentar perceber mais o que é que está por trás disto. Isto é um comentário mais geral. Que eu sei que alguns colegas, por exemplo, no Brasil, estão a trabalhar esse. E particularmente em relação às comunidades indígenas. Nós sabemos que o Brasil, em relação às comunidades, aos povos originários, nós sabemos que temos 305, 306, que é o levantamento, mais que a droga, foram 270 línguas. E que foram completamente massacradas por via militar, por via das pestes e por via da evangelização. Quando se eu acho que é tudo isto, de um ponto de vista dos direitos humanos globais, não, temos lá, uma única região que, de um ponto de vista, me parece que é preciso governar, que é preciso, enfim, procurar denunciar, esclarecer. Estamos numa academia, uma das funções da academia é observar cientificamente, poder desmontar criticamente. Mas é assim que eu entendo. O observatório também, o outro observatório que eu dirijo, da violência de género. O segundo comentário mais específico, que tem a ver mais com as questões do direito.
Eu acho que achei interessante, já não gostar aqui de ver enfim, há outras, como está certamente, as oportunidades sociais, etc. Mas, mais uma vez, o que estamos perante é de uma lógica de poder. Ou seja, quem tem o poder cria as normas, neste caso, as normas jurídicas, não é? Com as necessárias para manter a condição. A regulagem, a diferenciação dos comerciais são meios de controlar a diferença. E, portanto, eu diria que, de alguma forma, aqui de uma forma mais acentuada, e que tem a ver justamente com essas questões de natureza racista, a própria lei cria a possibilidade de ter. Aumenta a possibilidade de crime em relação àqueles segmentos que não estão posicionados do ponto de vista da população. Eram dois tópicos que deixava, primeiramente, são as grandes inquietações da minha parte, sobre aquelas que eu tenho. Eu tenho um comentário e uma pergunta direta. Eu encontro algumas semelhanças entre aquilo que se passa relativamente ao assistente social, ou a forma como a raça é entendida ou enfim, tratada nos casos judiciais e nos outros tipos de crime, com aquilo que se passa em Portugal. Normalmente, em Portugal, uma boa parte de casos que poderiam configurar ou ter por base, pelo menos como motivação do crime, a discriminação racial, o racismo, essa componente acaba por ser completamente desvalorizada, e se trata-se de um homicídio ou de uma agressão, e os crimes são tratados unicamente como isso, sem o peso da discriminação racial, étnica. O Observatório está agora a acompanhar precisamente um caso, e muitos desses casos são de violência policial, está a acompanhar um desses casos em que, mais uma vez, os crimes que estão a ser julgados são os crimes de ofensa à integridade física. Enfim, a questão racial não está presente quando a pessoa envolvida, a vítima, é uma mulher negra, e que já toda a gente percebeu que a abordagem e o tratamento que foi dado àquela pessoa naquela situação não teria ocorrido da mesma maneira se se tratasse de uma pessoa branca. Mas pronto, esse era o comentário, daí muitas semelhanças que encontrei. A pergunta tinha a ver com se há alguma ideia, isto se calhar é uma pergunta muito básica de se fazer, e se calhar não se pode colocar nestes termos, mas surgiu, se há alguma ideia de, entre, por exemplo, indígenas e pretos e pardos, se há ideia de maior discriminação a um grupo do que a outro, ou algum tipo de discriminação diferente. Porque aqui em Portugal, por exemplo, nós temos muita discriminação que tem a ver exatamente com relações de poder, mas que na sua face mais visível é precisamente a cor da pele, mas depois temos um grupo que é altamente discriminado em todas as áreas da vida, no acesso à habitação, à educação, ao emprego. Ninguém dá trabalho a ciganos. É a comunidade cigana que é altamente discriminada, porque muitas vezes não é uma questão de cor de pele. Alguns têm uma cor de pele mais escura, outros têm uma cor de pele mais clara. E é mesmo essa o facto de serem ciganos. E então fica perceptível se existem diferenças e quem é mais discriminado. Respondo em uma rodada de perguntas. Alguns. Gostei principalmente do aspecto que falou relativamente à colonização, digamos que à visão do homem branco, do ser vegetal, mas agora também tenho curiosidade acerca daquilo que se calhar é olhar para algumas práticas,
por diferentes paradigmas de sistemas de justiça, combatam um bocadinho esse fluxo. Assim, essa hegemonia que temos de direitos a ser Portugal, na maioria dos países, que é um direito com essa tradição colonial, etc. Se ficamos um bocadinho possível que fala da informação. Agora, que é, acho que é importante também para termos esta conversa acerca de raça, muitas vezes a questão não está necessariamente na raça X ou na raça Y, porque a raça, enquanto conceito, é muitas vezes simplesmente uma oposição àquilo que é. Portanto, é o centro e tudo o resto é diferente. Aqui tudo e tudo que não é da justiça. Sim. Essa é a oportunidade. Obrigada por nos ouvir, mas uma pergunta inicial que é, pareceu um parte uma reclamação que mais instituições também de direito ontem as pessoas têm um marcador na raça. Nós vamos a um tiramos um lugar só com pessoas linguísticas. De facto, não temos essa dificuldade. Temos, eu acho que ainda é muito fruto do nosso trauma colonial, a capacidade de escrever-se abertamente. Algumas instituições já aplicaram esse ponto, que é, nós não conseguimos falar de etnia e de raça porque não conseguimos assumir esta definição com base na cultura global, cultural e enraizada da sociedade portuguesa. E, portanto, no debate não vamos fazer, não é? De vez em quando é assim, mas não fazemos. Que nas práticas sociais, eu acho que aqui a sensibilidade faz muito sentido, porque tem a ver com o social, não chegamos a essas pessoas. São só pessoas que têm desenvolvidas, não, as novas, os mais que tiveram, bem estudadas, e isso é legal, mas como é que foi possível, e não é possível sentir que não é um ato discriminatório da secretária, e fazer tão naturalmente um ato de diferentes, no Europa, no país europeu, esta tradição ainda não fez esta capacidade de assumir estes conflitos de debate, se há algumas perspectivas no meio de avançar, porque de facto sempre que para poder analisar o fenómeno, a primeira coisa a fazer é isso. É que seja autodeclarado por um lado, que seja possível contar o fenómeno, quem somos nós. E isto, num trabalho que há uns anos tive a pegar a ler com crianças em Portugal, que se quer para descrever uma pessoa portuguesa, isto indicou, por exemplo, uma das escolas de lugar que era na Loura, em que a maior parte das crianças são negras e todas descreveram o português no nome branco. Portanto, ou seja, nem sequer reconhecem assim da sua família que são portugueses e, portanto, da nacionalidade, da cidadania, têm ou não valor cultural. É um assunto violento, é a minha vida, mas, de facto, gostei dessas ações, será sempre um passo para nós conseguirmos avançar em discutir abertamente, contar, analisar, falar, não é necessariamente voltar aos tempos colonialistas, de facto, tinha do Instituto do Estado, que era tudo inferior, eu disse esta relação que nós temos com um gesto que é tudo feito por lei, que não é projeto nenhum, assim. Portanto, perceber como é que podemos falar mais abertamente disto e também, de facto, é útil. A investigação desta teoria, por interessante que pareça, na nossa Constituição existe. Uma das categorias que não podemos discriminar é a raça, mas depois não podemos nada com ele. Obrigada. Como percebemos? Não sei nada. Eu fui apanhado de fazer aqui um comentário. Eu vinha só ouvir, eu vinha fazer. Não sei se quer. Eu posso tratar. Depois também tenho que eu posso dar equilíbrio. Não, se responder, se quer responder. Não, mas não sei, em relação àquilo que a Sandra ou seja, se há uma diferenciação na discriminação, é isso que estamos a falar, em relação a estas diferenças portuguesas, eu tenho encontrado. Eu conheço, isto trabalho com as comunidades dos povos originários do sul, do norte, são dos
Os povos originários decidiram mais que assim. É isso que eu ia falar. Bom, eu já tive essa audição. Eu acho que temos que verdade. Não é igual. Os outros não tem nada a ver. Mas eles são duplamente invisíveis, ou invisibilizados. Eles estão a crescer, felizmente. Nos últimos 10 anos já duplicaram. Ainda assim, parece que ainda vivemos esta lógica da quantidade. Mas eles estão, isto não é um passos incríveis. Espero poder fazer aqui uma intervenção do pessoal das experiências dos Caigan, das mulheres Caigan. Daqui a um ano, falamos sobre isso. Bom, então já que ele começou nesse tema, era exatamente isso que eu ia falar, dos povos indígenas. E aí eu nem trouxe a questão dos povos indígenas aqui, porque no Brasil, os povos originários, eles são tratados como meio povo da floresta, sabe? E aí, quando se fala dos direitos dos povos originários, é o direito à terra, é o direito à reserva. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático disso. A gente tem uma pesquisa sobre campanhas públicas de prevenção à violência de gênero no Brasil. Uma avaliação, um monitoramento até a Folha Passada foi falar no lançamento da nossa pesquisa. A gente recolheu 11 mil materiais de campanha de prevenção à violência. Tem uma mulher indígena que trabalha. Tem mais de 11 mil, né? Tem uma mulher. Então, assim, é como se a mulher indígena não fosse sofrer uma violência generificada. Então, o povo originário assim, quando se fala dos indígenas, é o direito à terra. E aí as outras coisas, as línguas, a cultura, o acesso. Durante muitos anos não tinha urnas eletrônicas para eles votarem. Então, assim, a gente está, e aí eu estou só um pouco menos otimista do que eles, assim, a gente está muito longe de ter um cenário que a gente possa discutir dados mais minuciosos sobre a população indígena. Assim, tem dados assim, por cima da população, mas são dados, sabe, são dados mais macro, né? Quando a gente vai analisar, por exemplo, algum dado sobre violência, eu trouxe aqui o feminicídio, né? Assim, só para contrastar com o que os operadores de direito falavam, que não tinha perfil. Zero. E assim, não é que zero mulheres indígenas são vítimas de feminicídio, provavelmente não é registrado, assim, né? Como se não fossem sujeitos de direitos, são esses direitos humanos que são pensados pelos sujeitos, e aí eles são quase como um povo separado, assim, principalmente se eles vivem lá nas reservas, então eles são. E essa única casa que a mulher indígena aparece, ela está assim, uma floresta. Então, por isso que eu não trouxe essa questão aqui. Eu não todo tempo em que eu trabalhei. E aí, assim, tem esse detalhe. Eu trabalho com pesquisa em direito, muito no Rio de Janeiro. Eu já trabalhei com pesquisas em São Paulo e tal. A pesquisa, obviamente, é o caso famoso dos meninos emasculados de Altamira, que muitos deles são indígenas, muitas das vítimas são indígenas, que é o caso do início dos anos 90, de diversos meninos começaram a aparecer mortos e castrados, né? E o Estado brasileiro a investigação super. Enfim, transpassado por uma série de preconceitos, preconceito de raça, enfim. Então, assim, e é um caso bem famoso, quem quiser procurar, há muitas pesquisas, inclusive uma professora da UERJ fez uma tese de doutorado sobre os movimentos de mães dos meninos de Altamira, dos emasculados de Altamira. E aí, enfim, eram garotos, alguns eram indígenas e tal, mas a gente quase não tem mesmo acesso a dados sobre essa população. E eu concordo com você, eu também acho não, também, tanto que assim,
o Bourdieu, não sei, as nossas pesquisas, né, a questão do poder simbólico, e do próprio direito, como o direito também atua como um fator simbólico ali também de regulação da sociedade. Também tem aspectos, quando a gente fala de leis, a lei do racismo, a lei da homofobia no Brasil, a lei do feminicídio, as críticas sobre o endurecimento penal, mas a gente não está falando do direito simbólico, né, do direito penal simbólico. E, claro, as relações de poder, elas permeiam todo o sistema de justiça e não é uma coisa que se dá só em relação à raça, né, à categoria raça, mas no Brasil é muito, e aí daí o valor das análises interseccionais, é muito difícil você tirar a raça e analisar sobre a raça, porque esses marcadores de desigualdade, eles estão muito imbricados. Muito, muito. E alguém também falou sobre, eu acho que foi você, né? Sobre a questão dos dados e como sistematizar dados. Sempre parecer que isso é uma discriminação de fato. Você precisa conhecer para lidar com o problema. Então, a primeira coisa, os dados sistematizados, bonitinhos, revisados, publicizados. E aí, eu não sei, como culturalmente, eu achei engraçado porque essa pesquisa das campanhas de prevenção a gente faz em parceria com uma universidade na Espanha. E aí, uma vez a gente estava conversando sobre a importância de analisar a raça das pessoas que são retratadas. Os homens negros são retratados como agressores, as mulheres indígenas aparecem como vítimas, as mulheres negras aparecem aquela coisa assim, que tem um imaginário da mulher preta forte, batalhadora, e reforça esses estereótipos, as campanhas. Então, a gente tinha essas perguntas de pesquisa. E aí, o pesquisador da Espanha falou assim, a gente não faz a categorização de raça, porque na Espanha todo mundo é branco. Aí eu fui fazer uma parte de meu doutorado lá, e o que eu menos vi foi pessoas foram pessoas brancas. E aí eu fiquei, nossa, que engraçado, mas deve ser uma coisa cultural, a forma de lidar com raça, que realmente no Brasil virou uma categoria fundamental. E essa questão do pardo é uma questão, agora não sei quem falou disso, eu acho que foi. É uma questão que é muito debatida, é muito controversa, essa categoria do pardo, também. Enfim, há uma discussão sobre colorismo no Brasil. Hoje em dia, a questão racial no Brasil ela é bem complexa e ela tem uma tensão muito grande, porque há aquelas pessoas que falam do colorismo, que falam que os negros claros discriminaram os negros retintos e que... Então, há esse debate, ao mesmo tempo que a incorporação dos pardos... Aliás, no Brasil, a gente tem a categoria negros, são os pretos e pardos. E a incorporação da categoria pardos na categoria negros foi uma reivindicação justamente dos movimentos negros, dos movimentos de pessoas pretas. Por quê? Eles alegam que eles são a maior parte da população do Brasil, e é verdade. Eles só não são todos, assim, houve um processo histórico discriminatório de embranquecimento da população. Mas é uma categoria complexa. O meu companheiro, o pai dele é indígena, a mãe dele é de uma família portuguesa, é branco, o Brasil é branco, e ele se autodeclara pardo, mas em alguns ambientes dizem para ele, você não é pardo, você é branco. Você está querendo se favorecer das políticas de ação normativa, não sei o quê, e aí ele fica pensando assim, que eu sou? Porque ele não tem uma cor de pele clara, branca, ele tem umas descrições muito misturadas, assim. Você não olha para ele e fala, você é indígena, mas você também olha para ele e fala, você é branco, você fica bem. E muita gente cai nessa categoria, muita gente está nessa categoria, né? E de fato, assim, uma categoria, mas assim, a publicização dos dados faz com que a gente perceba alguns processos interessantes. Um deles é que no censo, você vê que o número de pessoas que se autodeclaram pretas aumentou no Brasil. E você vê que, conforme as pessoas têm um grau mais alto de instrução, elas têm a maior tendência a se declararem pretas, né? Por isso diminui a população branca. Fala-se em cada censo brasileiro diminui a população branca. Então, isso revela assim, que, aos poucos, há um processo assim, longo, que esse racismo estrutural, que há 40 anos, 30 anos, as pessoas não queriam dizer que elas eram negras ou pretas, elas queriam dizer que elas eram marrom bombom, que elas eram da cor do pecado. Hoje em dia, elas já se autodeclaram, e quanto maior o acesso à informação, maior a tendência delas a se declararem pardas ou pretas, dependendo, né?
Então, enfim, aí eu acho que isso revela uma coisa, além da desigualdade clara que a gente vê na renda, que a gente vê no acesso à justiça, que a gente vê nesses dados, isso revela uma mudança de perspectiva no Brasil, num país que foi estruturado em cima do mito da igualdade racial, que era esse mito, que é o meio que fundador da sociedade brasileira, de que no Brasil não tem racismo, que no Brasil não tem discriminação. Não sei se responde todo mundo. Posso fazer só um comentário? Pode, pode. Que é muito interessante isso, essa ideia, que é a ideia que os povos originários não estão lá para a floresta, estão lá para o interior, Sim. estão lá fora. Eles foram empurrados para lá. Sim. Eles foram obrigados a empurrar. Eles povoaram todo o Portugal, todo. Tiveram muitas vezes pensam, não, eles não existiram. Em Moreré, por exemplo, na Bahia, já no dia que hoje, por exemplo, a Bahia é fundamentalmente negra, né? Toda indígena. Eles existiram durante, na zona de Moreré, eles existiram durante praticamente 2 séculos. Eles são poder. Então, havia locais em que eles tinham ao Moreré, ocuparam, andaram ali um século atrás e para a frente com os portugueses, e depois, obviamente, que tiveram durante o século XX. Ou seja, eles povoavam tudo aquilo que nós hoje chamamos de Brasil, que não era realmente tanto Brasil, tinha outro porte, né? E estavam por todo o território, nomeadamente, só que fundamentalmente na sociedade regional. Deve contar com os portugueses, né? Faz aí, exatamente. Né? Faz exatamente aí. Portanto, o Rio de Janeiro, uma das vezes que estive no Rio, é só que estive no Rio, uma grande amiga minha do Rio, vou-me conhecer o Rio Negro. Ela é uma cor diferente mesmo. E é impressionante. Quer dizer, estão nos morros hoje. Estão empurrados, estão obrigados. Eles viviam, estava aí a Cuiabá. Eles viviam, né? E por isso, simplesmente com a especulação imobiliária, eles foram obrigados a assumir aquilo que foram hoje. Portanto, é uma construção social, mais uma vez, quer dizer, a questão dos direitos, a questão dos direitos não pode ser livre se tivermos estas perspectivas. Sim. É emocionante. É assim. Bom. Professora, tenho distinção e eu fui um falante de improviso, não é? Para o silêncio, por isso, agradecer cada vez mais à professora Isadora, professora Dona João, professora Isadora que tem a sua filologia do direito, está aqui a filologia do direito, está no meio. Agradecer a presença, espero que já se muitas vezes. Espero que já ia ajudar. Espero que vocês venham visitar a gente também. Agradecer a qualidade, agradecer a todos que foi hoje, cumprimentar todos os que vieram numa sexta-feira de chuva. Ah, é verdade. Observação, obrigada, gente. E eu também, já sabemos que nos encontramos daqui a 15 dias no nosso próximo, nossa próxima sessão. Sabemos que tem inteiramente subido, mais ou menos, com certeza. Agradecer à nossa equipa do observatório, à doutora e à doutora Joana, muito eficiente, cumprimentar todos os que estão em casa, se tantos foram, mas Isto vai ser transmitido. está a ser transmitido e que não tem só dar aquele exame. Espero que não. Mas eu continuarei a dizer a mesma coisa. Já fiz. É bom. Já Diz logo. Desejar uma boa noite, um bom fim de semana a todos e até daqui a 15 dias. Obrigada. Obrigada. São.
Você tirou foto? Sim. Depois você manda para mandar para o Claro. E também temos o show que a gente respondeu para ele. Sim, vai ver a relação com tem muito que a gente com a família. Não tem, fica na página. Vai ter uma nova vez, vai ter foto. Sempre conseguindo ver. Eu queria falar com você uma coisa. Vocês que são observadores. A gente está planejando lá na gente esse ano, um evento.